Olá! Vamos a mais um capítulo do nosso livro. Hoje é o capítulo 24, que também é longo e também eu vou dividindo as partes, tá bom? Ele começa assim. Na segunda-feira de manhã, Gregórios pegou o avião para Zurique. Acordara de madrugada pensando: estou prestes a me perder. Não tinha acordado e tirado esse pensamento de dentro de uma lucidez neutra, uma lucidez que tivesse existência própria. Era o contrário. Primeiro surgira o pensamento, só depois a lucidez. Tanto que aquela estranha lucidez cristalina, que para ele era nova e se diferenciava daquela lucidez que o preenchera na viagem de trem para Paris como algo de novo, de certa forma não era outra coisa senão esse pensamento. Não tinha certeza se sabia o que era que pensava com ele e dentro dele. Mas mesmo com toda a incerteza, aquele pensamento tivera uma determinação imperiosa. Sentira-se invadido pelo pânico e começara a fazer a mala com as mãos trêmulas, misturando livros e roupas numa grande confusão. Quando a mala estava pronta, obrigou-se a ficar calmo e parou durante um tempo junto à janela. O dia ia ser luminoso. No salão de Adriana, o sol faria brilhar o piso de madeira. Na luz matinal, a escrivaninha de Prado iria parecer ainda mais abandonada do que de hábito. Ai, que eu tô achando que tá torto aqui. Desculpa. Na parede, por cima do móvel, havia pequenas folhas com palavras desbotadas, já quase ilegíveis, perceptíveis à distância apenas devido a alguns pontos, em que a pressão da caneta sobre o papel fora maior. Ele adoraria saber de que as palavras deveriam ter lembrado o médico. Amanhã ou depois de amanhã, talvez até hoje mesmo, Clotilde iria aparecer no hotel com mais um convite de Adriana para ir à casa dela. João Essa contava com ele para uma partida de xadrez no domingo. O Kelly e Melody ficariam surpresos, porque nunca mais ouviriam falar nele, daquele homem que surgira do nada e perguntara sobre Amadeu como se a sua felicidade dependesse de compreender quem fora aquele homem. O padre Bartolomeu acharia estranho receber pelo correio a cópia do discurso de final de Liceu de Prado. Mariana Essa também não iria entender porque ele desaparecera assim, como que engolido pelo chão. E Coutinho, então, quando ele pagou a conta, a mulher da recepção disse esperar que ele não estivesse partindo subitamente por um motivo ruim. Ele não entendeu nenhuma só palavra do português do motorista de táxi. Quando pagou no aeroporto, encontrou no bolso do sobretudo o bilhete em que o antiquário Júlio Simões anotara o endereço de um curso de línguas. Olhou para ele durante algum tempo e depois o jogou na lata do lixo junto ao portão de embarque. O avião das 10 estava quase vazio, informaram no guichê, dando-lhe um lugar junto à janela. Na sala de espera, perto do portão,
ele só escutava português. Uma vez ouviu a palavra português. Agora era uma palavra que lhe dava medo, sem que ele pudesse dizer por quê. Queria dormir em sua cama na Langasse. Queria andar pela Bundesterrasse e pela ponte de Kirchenfeld. Queria falar sobre o Ablativus Absolutus e sobre a Ilíada. Queria estar em Bubenbergplatz, onde ele conhecia tudo. Queria ir para casa. Durante a aterrissagem em Kloten, acordou com a pergunta em português de uma aeromoça. Era uma pergunta longa, mas ele não teve dificuldades em entendê-la e respondeu em português. Olhou para o lago de Zurique. Vastas partes da paisagem encontravam-se cobertas por uma neve já suja. A chuva batia com força nas asas do avião. Mas não era para Zurique que ele queria ir, era para Berna, pensou então. Sentiu-se feliz por ter o livro de Prado com ele. Quando o avião aterrissou e todos os outros começaram a guardar seus livros e jornais, ele tirou o livro do bolso e começou a ler. Juventude imortal. Na juventude vivemos como se fôssemos imortais. A consciência da mortalidade nos rodeia como uma delicada fita de papel que mal toca a nossa pele. Quando na vida isso muda? Quando é que a fita começa a nos apertar até nos asfixiar no fim? Em que percebemos a sua pressão suave, porém inflexível, que nos faz saber que nunca mais se suavizará? Como é que reconhecemos isso nos outros e em nós próprios? Gregórios queria que o avião fosse um ônibus, em que na estação final pudesse simplesmente ficar sentado, continuar lendo e depois voltar. Foi o último a desembarcar. No guichê, hesitou, o que fez com que a mulher ficasse mexendo impacientemente em sua pulseira. Segunda classe, disse finalmente. Quando o trem deixou a estação central de Zurique e atingiu velocidade máxima, ele se lembrou de que Nathalie Rubin iria hoje procurar nas bibliotecas uma obra sobre a resistência antifascista e que os outros livros enviados para Lisboa já estavam a caminho. No meio da semana, quando ele já estaria há muito tempo de volta a Langasse, ele iria até a livraria Haupt, apenas alguns prédios adiante, para levar a gramática persa até o correio. O que ele lhe diria se a encontrasse? O que poderia dizer aos outros, a Cage e aos outros colegas, aos alunos? Com Doxíades já seria bem mais fácil, mas mesmo assim, quais seriam as palavras adequadas, palavras que exprimissem tudo aquilo? Quando a Catedral de Berna apareceu, ele teve a sensação de, em poucos minutos, adentrar uma cidade proibida. O apartamento estava gelado. Na cozinha, Gregórios abriu a persiana que 2 semanas atrás baixara para se esconder. O disco com as aulas de português ainda estava no prato, a capa na mesa.
O telefone estava fora do gancho e o lembrou da sua conversa noturna com Doxíades. Por que os vestígios do passado me entristecem, mesmo quando são vestígios de alguma coisa alegre? Questionara-se Prado em uma de suas notas lacônicas. Gregórios desfez a mala e pôs os livros em cima da mesa. O grande terremoto, a morte negra. Abriu a calefação em todos os cômodos, ligou a máquina de lavar e começou a ler sobre a epidemia da peste em Portugal nos séculos XIV e XV. Não era um texto difícil e ele avançou bem. Depois de algum tempo, acendeu o último cigarro do maço que comprara no café perto da casa de Melody. Nos 15 anos que ele morava naquele apartamento, era a primeira vez que havia fumaça de cigarro ali. De vez em quando terminava de ler um trecho no livro, pensava na sua primeira visita a João Essa, e era como se estivesse sentindo o chá que queimava em sua garganta, o chá que ele tomara para aliviar as mãos trêmulas de Essa. Quando foi buscar um pullover mais grosso no guarda-roupa, lembrou do pullover em que enrolara a Bíblia hebraica no liceu abandonado. Tinha sido bom ficar sentado na sala do Sr. Cortês e ler o livro de Jó, enquanto o feixe de luz solar andava pelo quarto. Gregórios lembrou-se de Elifaz de Temã, Bildade de Shua e Zofar de Naamá. Viu à sua frente a placa da estação de Salamanca e lembrou quando ele, preparando-se para Isfahan, escreveu as primeiras palavras em persa no quadro negro do seu quartinho, a poucas centenas de metros dali. Foi buscar uma folha de papel e pôs-se à procura da memória de sua mão. Vieram alguns traços e curvas, alguns pontos para as vogais. Depois, acabou. Assustou-se quando a campainha da porta tocou. Era a senhora Lowsley, sua vizinha. Pela posição diferente do capacho, ele notara que ele havia voltado. Ela notara que ele havia voltado, disse-lhe, entregando-lhe a correspondência e a chave do escaninho. Perguntou se as férias tinham sido boas e se agora as férias escolares sempre seriam assim, tão cedo. Na correspondência, a única coisa que lhe interessou foi uma carta de Cade. Contra seus hábitos, não cortou o envelope, mas o rasgou rapidamente. A carta. Caro Gregórios, não gostaria de deixar sem resposta a carta que me escreveu. Ela me tocou demais. E suponho que, por mais longe que a longa viagem o leve, acabará por pedir que lhe reenviem a correspondência. O mais importante que quero lhe dizer é o seguinte: o nosso liceu ficou estranhamente vazio sem a sua presença. Um indício do tamanho desse vazio é o fato de Virginie Ledoyen, hoje, ter dito subitamente na sala dos professores: às vezes odiei-o por causa daquele seu jeito grosseiro e direto, e também não faria mal se ele se vestisse um pouco melhor. Sempre aquela roupa velha e gasta. Mas preciso dizer que sinto a sua falta. Étonnant, é surpreendente.
E o que a respeitável colega francesa diz não é nada comparado com o que escutamos dos alunos. E se me permite acrescentar, de algumas alunas. Quando agora dou aula nas suas classes, sinto a sua ausência como uma grande sombra escura. E o que será agora do torneio de xadrez? Quanto a Marco Aurélio, tem razão. Minha mulher e eu, se me permite a confissão, temos tido cada vez mais a impressão de perder nossos 2 filhos nos últimos tempos. Não é uma perda causada por doença ou acidente, é pior. Eles rejeitam o nosso estilo de vida e não são exatamente refinados em sua maneira de exprimi-lo. Há momentos em que minha mulher parece desmoronar. Nesse contexto, a sua lembrança do sábio imperador veio no momento certo. E permita-me acrescentar algo que espero não sinta como inconveniência da minha parte. Toda vez que vejo o envelope com a sua carta, que não quer mais sair de cima da minha mesa, sinto uma pontada de inveja. Simplesmente levantar e ir-se embora. Quanta coragem! Ele simplesmente levantou-se e foi-se embora. Não se cansam de repetir os alunos. Simplesmente levantou-se e foi embora. Seu cargo, por enquanto, continua vago. Quero que saiba disso. Eu próprio assumi uma parte das aulas, além de estudantes que o substituem nas outras. O mesmo vale para as aulas de hebraico. No que diz respeito aos aspectos financeiros, a direção escolar lhe enviará os documentos necessários. O que devo lhe dizer no final, caro Gregórios? Talvez apenas isto. Nós todos desejamos que a sua viagem realmente o leve para onde quer chegar, tanto no nível exterior quanto no interior. Do seu Werner Kade. PS. Seus livros estão no meu armário. Nada pode acontecer a eles. No que diz respeito ao aspecto prático, tenho mais um pedido. Poderia me mandar as suas chaves em algum momento, sem pressa? À mão, Kade ainda acrescentara: ou prefere ficar com elas? Pelo sim? Pelo não? Gregórios permaneceu muito tempo sentado. Anoitecia lá fora. Ele jamais teria imaginado que Kade lhe escrevesse uma carta dessas. Há muito tempo o encontrara certa vez com os 2 filhos na cidade. Estavam rindo. Tudo parecia estar em ordem. Ele gostou do que Virginie Ledoyen dissera a respeito de seus trajes e ficou quase um pouco infeliz quando olhou para a calça de seu novo terno que ele usara durante a viagem. Jeito direto, sim, mas grosseiro? E quais, exceto Nathalie Rubin e talvez um pouco Ruth Gucci, eram as alunas que sentiam falta dele? Ele voltara porque queria voltar para o lugar onde estava em casa, onde não precisava falar português ou francês ou inglês, porque a carta de Kade de repente fizera parecer difícil essa intenção, a mais simples de todas as intenções, porque lhe parecia ainda mais importante, agora do que antes, no trem, que já estivesse escuro quando fosse até a Bubenbergplatz.
Quando, uma hora mais tarde, se viu na praça, teve a sensação de não poder tocá-la. Sim, apesar de parecer estranha, essa era a palavra apropriada. Ele já não conseguia mais tocar a Bubenbergplatz. Já dera 3 voltas na praça, esperara em frente ao sinal vermelho e olhara em todas as direções, para o cinema, para o correio, para o monumento, para a livraria espanhola onde achara o livro de Prado, para a parada do bonde, para a Igreja do Espírito Santo e para a Galeria Loeb. Ficou parado, os olhos fechados, concentrando-se na pressão que o seu corpo pesado exercia sobre o pavimento. As solas dos pés tinham ficado quentes. A rua parecia vir em sua direção, mas a impressão perdurara. Já não conseguia tocar na praça. Não apenas a rua, toda a praça, com a intimidade que se desenvolvera durante tantas décadas, cresceram ao seu encontro. Também as ruas e os prédios, as luzes e os ruídos não conseguiam mais alcançá-lo completamente, transpondo o último e finíssimo hiato para chegar até ele e se manifestarem como uma recordação que ele não só conhecia muito bem, mas como algo que ele próprio era, assim como ele sempre tinha sido, de um modo que só agora, ao fracassar, se tornara consciente. O hiato persistente e inexplicável não o protegeu. Não era como um amortecedor que pudesse significar distância e serenidade. Pelo contrário, gerou pânico em Gregórios, o medo de que, junto com as coisas conhecidas que ele queria evocar para se reencontrar, também ele se perdesse e experimentasse em Berna a mesma coisa que vivera na madrugada de Lisboa, só que de uma maneira muito mais insidiosa e muito mais perigosa. Pois se por trás de Lisboa existira uma Berna, já não havia mais Berna atrás da Berna perdida. Quando ele, olhando para o chão firme, mas que balançava, se chocou com outro transeunte, ficou tonto. Durante um momento, tudo girava. Ele segurou a cabeça com as 2 mãos, como se a quisesse estabilizar. Quando as coisas voltaram a se acalmar dentro dele e ele se sentiu seguro, viu que uma mulher ficou olhando para ele com um olhar que parecia perguntar se ele não precisava de ajuda. O relógio na igreja do Espírito Santo mostrava que faltava pouco para as 8 da noite. O trânsito se acalmou. A camada de nuvens se abrira, dava para ver as estrelas. Fazia frio. Gregórios atravessou a Kleine Chance e seguiu até a Bundesterrasse. Ansioso, esperou pelo momento de dobrar para a ponte de Kirchenfeld, como fizera durante muitas décadas, sempre às 15 para as 8 da manhã. A ponte estava interditada. Durante a noite, até a manhã seguinte, estariam consertando os trilhos do trem. Terrível acidente, disse alguém ao ver Gregórios olhando totalmente atônito para a placa. Ele entrou no Hotel Bellevue,
com a sensação de que aquilo que lhe era estranho estava se tornando um hábito, e se dirigiu ao restaurante. A música abafada, o paletó bege claro do garçom, a prataria. Pediu alguma coisa para comer. O bálsamo da desilusão. Muitas vezes ele ironizava o fato de que nós, seres humanos, consideramos o mundo um palco, onde o que importa somos nós e nossos desejos. Contara João essa sobre Prado. Considerava esse engodo como sendo a origem de todas as religiões. No entanto, nada disso é verdade, costumava dizer. O universo simplesmente está aí e para ele é totalmente indiferente, completamente indiferente o que acontece conosco. Gregório pegou o livro de Prado e procurou um título com a palavra cena. Quando a comida chegou, já encontrara o que estava procurando. Cena caricata. O mundo como palco, à espera que encenemos o drama importante e triste, cômico e insignificante das nossas fantasias. Como é comovente e charmosa essa ideia! E como é inevitável. Bom, amanhã nós continuamos a sequência desse capítulo, porque se eu for ler todinho, o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então amanhã eu volto e nós terminamos esse capítulo, fechando então a semana. Tá bom assim? Muito obrigada, tá? Pela companhia e até amanhã.